Então, vai ser o seguinte, quando o relógio marcar 10 horas, a gente vai encerrar, tá ok? Isso, Cada pergunta, eles vão ter 3 minutos para responder, sendo que cada pergunta vai ser direcionada, né, para uma pessoa. Vai haver aqui um revezamento, tá, gente? Cada um vai responder uma, eles não vão escolher o que vão responder. Vocês querem escolher? Tá, tudo bem. Então vai mudar o esquema, eles vão ficar com mais liberdade, tá? Mas não vão ter muita liberdade de tempo, tá bom? Que isso é importante, porque senão a coisa pode se estender para responder uma só. Então, 3 minutos para responder uma pergunta. Não tomei banho ainda hoje. Epa, rapaz. Olha só, a blusa desde manhã cedo é a mesma, tá vendo? Não fui para casa ainda. Então tenham misericórdia do vovô. Foi, fechou? Entenderam? Todo mundo entendeu o esquema? Show de bola, vamos lá. Pode soltar a primeira pergunta no telão. Vamos ver o que vem por aí. Vamos lá. Se a palavra fala que Jesus crucificou o velho homem ao morrer na cruz, porque esse velho homem ainda vive dentro de nós, despertando desejos carnais. Rapaz, é uma pergunta... Eu estou curioso para saber. Eu quero saber de verdade o que vocês pensam sobre isso. Por favor, quem está no cronômetro aí, quando começar a falar, você marca o tempo aí, querido. Vou deixar a voz da sabedoria falar primeiro aqui, ó. Que isso. Mais velhos. Vai, Sandro, já gritaram, vai, Sandro, é terrível. Eu não sabia que você animava a torcida assim, rapaz. Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Antes de mais nada, né? Porque eu estou aqui sentando aqui, já respondeu a pergunta sem dar boa noite, seria mal educado, né? Também quero dizer que há 24 anos atrás eu já estive aí sentadinho também. O tempo passa, estava aqui falando com o Franco sobre as gerações, né? Bem, 24 anos que eu conheci Jesus no nosso meio aqui, né? E desde lá, essa verdade aí, que uma coisa pode ser legal no mundo espiritual, aquilo que é a legalidade espiritual, que é o que Jesus conquistou por nós, e outra coisa é isso se tornar real. Entre o legal e o real existe uma distância, porque nós temos uma missão aí, temos uma tarefa diante disso. É como lá no Antigo Testamento, Israel já ter tudo. Deus já tinha falado tudo, vai, entra no mar, aí, passa pelo mar, mas tinha que ter a atitude de fé de entrar, de passar. De igual forma, quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, recebemos o perdão por meio do arrependimento e fé na palavra, arrependendo de guiar a sua própria vida. Começa assim, né? Me arrependo de guiar a minha própria vida para que Cristo guie minha vida no poder do Espírito Santo. Uma vez que eu creio nessa verdade e decido isso, tomo essa decisão por fé, eu vou passo a passo conquistando essa vida no Espírito. E no reino de Deus não é nada automático, né? Tudo precisa ser exercitado por nós. É um exercício da fé. Desenvolvei a vossa salvação no temor e no tremor de Cristo. Então, tem vários textos que nos mostram que uma parte é de Jesus. Ele já fez isso, já é legal, já é nosso, por direito, conquistado por nós. Mas nós só acessamos, só tornamos isso real quando nós cremos, negamos a nós mesmos e obedecemos a palavra de uma maneira prática. Aí nós desenvolvemos e o velho homem vai sendo crucificado a cada situação, a cada circunstância. E isso não para. Isso vai ser até Jesus voltar, porque se um dia eu escolher parar, eu vou retroceder. Eu acredito que para corroborar a resposta dele, seria bom vocês colocarem aí Hebreus capítulo 2, versículo 8, que fala dessa verdade posicional e dessa verdade experimental. É o legal e o real que ele falou aí, né? Então, vai dizer que todas as coisas, né? Hebreus 2:8. Eu estou 2:8 e estou lendo aquela NAA, tá?
N-A, que é, todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ninguém duvida que está tudo sujeito a Jesus. Você diz amém ou não? Amém. Está ou não está? Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Tudo está sujeito a Jesus. Aí ele vai dizer assim, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então, posicionalmente está tudo sujeito. Mas também existe uma contrapartida que eu acho que, inclusive, passa pela igreja. Ele diz que vai julgar toda a desobediência quando nós manifestarmos a nossa obediência. Então, a igreja ela tem um papel também importante, né? Ela também tem um papel. Isso se aplicando àquilo que Sandro explicou no pessoal. Então, o velho homem está crucificado, inclusive na tua vida e na minha. Agora, o mesmo apóstolo vai dizer, fazei morrer. Mas como é que se está morto, como é que eu vou fazer morrer? Porque aí é a parte tua para tornar essa posição, essa coisa legal, real na tua vida. Então, você tem a tua parte. Só para o texto, para corroborar. Eu acrescentaria, Franco, assim, a figura de quando Deus promete a Israel, saindo do Egito, passar pelo deserto e chegar na terra prometida, né? Era uma promessa, era uma herança já determinada, aquela terra, e eles deveriam fazer algo para aquilo, eles deveriam passar por aquele processo, né, que é o deserto, até chegar na terra, e na terra ainda tinham que, de verdade, vencer todos os inimigos e acabar com todos aqueles povos lá, para que os povos não se tornassem como espinhos nas suas costas, né, como espinhos nos seus olhos, se não me engano, alguma coisa assim. Então, assim também, eu acredito que tem a ver com isso aí que você está dizendo. Você tem que praticar, você tem que tomar posse e desenvolver. Né? Show de bola. Tem a frase? Acho que tem uma frase. Uma vez, conversando com o Mitian sobre isso, eu cheguei a uma conclusão. O jogo está ganho. Você crê ou não? Amém. Você crê? Somos mais do que? O jogo está ganho, mas tem que entrar em campo. O jogo está ganho, tu não fica na plateia só torcendo. O jogo está ganho, a luta está ganha, quantos creem? Amém. Mas tem que batalhar. Tu vai com a certeza de que a vitória é nossa. Somos mais que vencedores. Mas não é assistindo de braço cruzado que tu vai provar isso, não. Tu vai provar no campo de batalha isso. Aí tu vai ver, inclusive, que Deus é contigo. Na ação, amém, mesmo na luta, na tua parte. Amém. Próxima pergunta, por favor, no telão. Baseado em Gálatas 5:26, como posso me guardar de provocar inveja no meu irmão? Existe algum comportamento carnal que pode provocar a inveja no meu irmão? Entenderam a pergunta? Sim? Seria importante botar Gálatas 5:26 aí, para vocês lerem. Não, baseado em Gálatas 5:26, mas eu tenho que ler o texto. NAA de preferência. Coloca aí. Porque nem fala exatamente isso, mas tem uma relação. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, né? Tendo inveja uns dos outros. Não deixemos possuir de... Pode voltar a pergunta de novo? Para eu contemplar ela aqui melhor? Mas é como se... A pergunta fala como se eu posso fazer alguma coisa que provoca inveja. Eu creio que a inveja é um fruto da carne que a pessoa é responsável por administrar, né? A inveja, para mim, fala muito mais do coração de quem está sentindo do que quem pode provocar. Embora eu, na carne, também, até com as coisas espirituais, eu posso querer chamar a atenção, posso querer mostrar alguma coisa, mostrar o meu valor, provar o meu valor. Desculpa te interromper, porque eu acho que a pergunta está mais dentro disso, foi a forma que a gente tentou, né, interpretar, sim, por conta desse momento que a gente vive hoje. Qual o momento que a gente vive hoje? A gente vive o momento das mídias sociais. Ah, sim. Né, onde tudo se posta, entendeu? Tudo se coloca lá na rede para ver. Sim. E acho que a questão é essa, cara, será que em algum momento eu posso fazer isso também de uma maneira que provoque, né, a inveja no meu irmão?
Mas né? o Enfim. texto de Gálatas, ele responde. Ele fala de vanglória, inveja. Você vai para a mídia e fica se vangloriando lá, no Facebook. Isso, de alguma forma, desperta em outras pessoas inveja. Tem gente que viaja, lugares lindos, e fica postando, estou viajando, estou em tal lugar. Que intenção, o que está por trás disso? Ele tá combatendo toda a carnalidade, e aí ele quer, então, dizer, olha, é a conclusão, não sei se vocês lembram. Essa é a conclusão do texto de andar no Espírito. Lembra disso? Quem vive no Espírito, pode voltar ao texto lá e você vai ver, que é a conclusão. O 26 é a conclusão. Ele vai dizer, você não... Aquele que vive no Espírito, volta o 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí ele faz a conclusão. Vai lá. Qual é a conclusão? Ele dá um exemplo prático. Não nos deixemos possuir de vanglória, pare de se exibir, porque a gente pode se exibir até com as coisas espirituais, ofertando, orando, jejuando. Jesus falou sobre isso. Não se vanglorie, não busque vanglória, irmãos. É glória humana. É aquilo que Jesus, inclusive, nem recebia. Ele disse que olhava e não queria. Essa vanglória. Ou você busca a glória que vem de Deus, ou você busca a glória que vem dos homens. Ou você quer aplauso de Deus, louvor do Senhor, ou você quer o aplauso dos homens. Aí você decide. Então, quando você é possuído por essa vanglória, esse desejo de aplauso, você acaba provocando também inveja em outras carnes, né? É carne com carne, né? Assim, inveja, é isso que ele está concluindo. Então, é um exemplo prático, eu creio. Eu colocaria duas coisas ainda em cima do que o Franco está dizendo, que é assim, provocando uns aos outros, o texto, né? Então, não provoca só a inveja, pode provocar competição, hipocrisia, né? Que é o Facebook, aí, eu também vou fazer lá algo, vou mostrar também que eu estou melhor, né? Contenda, orgulho, várias coisas, provoca um monte de coisas. E essa questão da vanglória que o Franco falou sobre se exibir e receber a glória humana, também compromete a fé, já que estamos falando de andar no Espírito, porque o complemento desse texto, que o Franco está falando de João, diz que como vocês podem crer recebendo glória uns dos outros. Ou seja, receber a glória uns dos outros, receber a glória humana e acolher essa glória dentro de você compromete a tua fé. Show de bola. Compromete a tua fé. Muito bom. Mas você vê que isso é uma coisa tão natural do ser humano que, assim, o meu filho, ele quando está fazendo alguma coisa que ele sabe que a irmã vai curtir, se ele mandar um videozinho e tal, ele manda, ele quer provocar a irmã. Ele quer provocar, quer mandar, estou aqui na casa da minha avó, estou curtindo e tal. Então você vê que isso é uma coisa, é uma competição, né? Eu acho que Tá na natureza, o Tiago né? fala Da das criança. ambições egoístas, né? Sim. É uma provocação, vem do sentimento faccioso, da ambição egoísta que bom. está no homem, né? Muito bom. Vamos à próxima pergunta, galera. Vamos lá aqui. Ih, rapaz, agora vai começar. A pergunta. Agora vai começar. É isso aí. É isso que a gente quer, meus amigos. A gente quer ver a parada. A gente quer ver o negócio pegando fogo. A gente quer. Tomara que mandem mais essas perguntas. Gente, o Sandro chegou agora. Está aí desde cedo aí, passeando aí no Rio. Já andou. Vocês não acham justo que ele comece respondendo? O que vocês acham? Ó, Quem vamos disse lá, sim? hein? Mais ou menos. Ó, Cara, Eu senti que essa pergunta aí despertou várias coisas nos corações. como. Rolou uma Ó, vibração, né, cara? Ô, Sandro, se liga aí. Como a aposta esportiva, entre parênteses, né? Esporte bet, não sei o que, bet, fé, bet, e todos os bets que existem da vida podem. Cartola também é bet? Não, né? Calma aí, aí o negócio vai ficar complicado aqui, meu irmão. Peraí. Pode atrapalhar a vida no espírito. Primeiro é bom definir assim, o ato
de fazer uma aposta, a gente não pode configurar e dizer é um pecado, você está pecando fazendo isso. Mas esse é o tipo de coisa que pesa o motivo do coração, né? Por que eu faço essa aposta? Ou por que alguém faz essa aposta? Qual é a razão que conduz aí? É para me divertir, tal. Bom, tudo que está oculto, não há nada que está oculto que não venha a ser revelado, né? E nós somos provados pelas coisas que acontecem, né? As circunstâncias nos provam. Então, assim, primeiro definindo esse ponto. Agora, a outra questão é, isso pode atrapalhar a vida do espírito? Eu acho que até se o motivo, podemos dizer assim, um motivo só de uma brincadeira, estou só brincando. Eu penso que até se fosse um motivo desse, e uma vez só, eu acho que nós deveríamos ter o temor e o tremor e o cuidado de avaliar se isso mesmo não é capaz de começar a abrir uma brecha na minha vida. Porque a gente tem que vigiar e saber assim, o que vai de verdade me trazer edificação para a vida, né? Não só aquilo que é de cara ilícito, aquilo que você sabe que é pecado, que vai... Por exemplo, eu vivi uma situação, vou dar um testemunho rápido. Eu sou fluminense, meu time é fluminense. Eu estava aqui... Vocês estão ofendidos. Vocês estão ofendidos. Vocês estão ofendidos. Cuidado com o coração. Aí não, Sandrão. Aí Sandrão deu mole. No dia... Tá vendo bem. No dia do 4-1, eu estava aqui. A risada tem que ser aqui. Não estou provocando inveja de ninguém. Mas eu ganhei ingressos para ir naquele jogo. Estava aqui no final do evento aqui dos pastores, né? Retiro de pastores. Mas eu fiquei orando se Deus queria que eu fosse para aquele jogo. Mas eu gosto de futebol, gosto a beça de... Inclusive, eu nem tenho nada de televisão lá em casa para não ficar tentado a ficar assistindo. Eu não tenho nada de canal de televisão. Se eu vou assistir alguma coisa no YouTube, eu seleciono lá. E sou eu, então eu estou dando um testemunho breve assim. Então eu ganhei e fiquei pensando, será que Deus quer isso mesmo? Será que Deus quer isso mesmo de mim? E aí a pessoa que ia levar os ingressos adoeceu e nem ele iria mais. Eu estava pedindo a Deus, Senhor, eu quero saber se o Senhor me quer lá mesmo isso aí. Eu queria muito, mas eu queria ouvir Deus, porque eu sei que para um jogo de futebol eu também estou correndo risco. Briga, tiro, roubo, um monte de coisas. Então, será que Deus me quer ali? Fiquei pensando, e vi que Deus respondeu, não era para eu estar lá. Não era para eu estar lá. E nós temos, a maioria que tem um time diferente do meu, mas o resultado foi aquele, mas eu nem lamentei não estar lá. Tipo, não, eu sabia que Deus não quis que eu fosse. Então, acho que é uma coisa que, mesmo que seja lícito, você tem que ver para comprometer a vida do espírito, ver o que de verdade, se você está no centro da vontade de Deus para as coisas. Para mim, aí tem um problema maior, que aí eu diria, passo a bola para o Dinho, para o Franco, que aí o problema maior para mim é que a grande motivação das apostas, em geral, é a avareza. Aí é a busca de ganhar uma graninha, e aí já vira uma situação mais problemática. Eu penso que a vida no espírito tem a ver com a vida de sabedoria, né? Às vezes é algo lícito, mas não convém porque eu quero viver uma vida de sabedoria, né? E quando a gente fala de sabedoria, todo mundo aqui sabe que o livro de Provérbios é recheado de princípios. Esses princípios são milenares, né? Os judeus escreveram. E eu queria ler aqui, acho que alguns textos desse, como, por exemplo, Provérbios 28, do 20... Deixa eu ver aqui. Provérbios 28, 20. Pode colocar, por favor, na NVT, de preferência? Pode ser na NVT. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Então, quando você quer se enriquecer depressa, você corre sérios riscos, né?
sérios riscos de você se meter em furada, em encrenca. Eu acho que todo mundo aqui deve ter ouvido em algum momento uma história dessa, né? Tem outro texto que diz, também em Provérbios, que diz assim, não se desgaste, Provérbios 23, versículo 4, diz assim, não se desgaste tentando ficar rico, tenha discernimento para saber quando parar, num piscar de olhos a riqueza desaparecerá, criará asas e voará para longe como uma águia. Né? Então, quando você vê que você está gastando sua energia naquilo, é uma energia que você poderia estar focado em outras coisas, né? Paulo fala em Filipenses para a gente dar todo o fruto de justiça, para que a gente seja frutífero em toda boa obra. Às vezes você está gastando teu tempo, tua mufa, queimando a mufa, em como ali ganhar dinheiro, que a gente entende, eu entendo pelo menos, que o cara que se envolve com isso, ele gosta muito de esporte, acho que tem uma junção de algumas coisas, né? Gosta de esporte, gosta de acompanhar, isso é legal, não vejo problema nenhum, mas até isso também, como o Sandro falou, pode roubar o nosso foco, e também gosta muito de dinheiro, também. Gostar de dinheiro, a gente gosta de dinheiro, gosta do que o dinheiro traz, né? O problema é que você olha para um texto como esse aqui, você vê que a riqueza, ela desaparece no piscar de olhos, você está queimando a tua energia, você poderia estar frutificando para Deus uma coisa que some, que desaparece assim, né? Como num piscar de olhos, como uma ave que vai embora, que pousa no galho e vai embora. Eu responderia isso. Pode falar. Eu vou terminar aqui essa resposta com uma frase que eu falei domingo durante a reunião da igreja aqui no sítio. Como eu disse, eu participei de uma palestra para uma empresa no sábado e falei aqui no domingo, né? Eu dizia para os irmãos, uma coisa é você ganhar dinheiro porque você trabalha. Outra coisa é você trabalhar para ganhar dinheiro. São coisas diferentes. Uma coisa é você amar o teu trabalho e por conta da tua dedicação ao trabalho, do teu amor ao trabalho, o dinheiro chegar. Outra coisa é você só trabalhar pelo dinheiro. Se você quiser pagar para ver, pode experimentar o que eu estou falando. Aí você vai ver o que é queimar a mufa para ganhar dinheiro, entendeu? O cara mais rico que eu conheço, e é bem rico, e já conheço ele desde que ele era pobre, graças a Deus. Eu dizia para ele uma ocasião, eu dizia, amado, se você vender um livro, Como Ficar Rico, tu vai vender teus livros, os pobres vão comprar e você vai ficar mais rico. Mas é assim, eu não me lembro de você, jovem, depois já casou muito novo, eu não me lembro de você dizer, Franco, eu quero ganhar dinheiro. Eu não me lembro disso. Eu só me lembro de você trabalhando. E falando do teu trabalho, estimulado a trabalhar, e o dinheiro foi chegando à medida que você trabalhava. Eu não me recordo, porque se você tivesse falado isso, eu ia te dar outras instruções para a tua vida, né? Para ter cuidado, porque Paulo também fala com Timóteo, que alguns, por conta desse amor ao dinheiro aí, caem em armadilhas, se atribula de tudo que é jeito e naufraga na fé. Então, se o teu negócio fosse dinheiro, eu já teria te dado uma outra orientação, mas você nunca falou isso. E pergunta a ele, lembra algum dia que você se aproximou de mim para dizer assim, eu quero ganhar dinheiro? Ele realmente não teve argumento, porque ele nunca falou sobre isso. Ele sempre almejou trabalho. Teve em Curitiba um tempo, vocês estiveram perto dele, sempre falou do trabalho, nunca foi. Deus faz o rico, diz a Bíblia, e Deus faz o pobre. É que Deus que faz mesmo. E se você trabalhar e fizer o que você ama, muito provavelmente você vai prosperar fazendo o que você faz, com amor. Agora, se você estiver focado no dinheiro, tu vai cair em várias armadilhas também, com certeza. Entendeu? E jogo é assim, ora a pessoa ganha, se empolga, joga mais e daqui a pouco toma ali a rasteira. Não tem nenhum bet desse, já diz meu amigo Rafael Morongo, que está lá atrás, que não seja rico, né, Rafael? É tudo rico, e eles não são ricos porque eles perdem. Eles são ricos porque eles ganham dos gente boa que acha que vai ganhar dinheiro deles, entendeu? Real. Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos lá.
Nosso tempo está acabando. Bem, se a carne é sinônimo da frase eu sinto, eu acho, eu quero, como fica a questão de sentir inclinações do espírito por meio de sentimentos? Acho que eu tenho que ir nessa, né? Que foi a frase que eu falei hoje cedo, né? Vamos nós. Primeiro eu quero definir o seguinte, eu queria definir vontade. Quando eu falei eu sinto, eu penso, é igual a vontade. A vontade não brota do nada. A tua vontade, a minha vontade, é resultado do que eu sinto e do que eu penso. E claro que quando você se converte, você não para de sentir e nem de pensar, é óbvio. Você pensa, você se... Inclusive, você tem instrução, vou lembrar para você, instrução, por exemplo, para pensar. Você tem mandamento para pensar. Quem se lembra de um mandamento para pensar? Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. E tudo que você pensa também fala de pureza. Mas aqui eu estou falando do mandamento. Ele está dando um mandamento para você pensar. Então você pensa. Porque assim, a hora que Jesus entra na nossa vida, que a gente começa a andar no Espírito, porque a gente vive no Espírito, a gente começa a andar, nós fazemos escolhas entre o que vamos pensar. Sentimento, deixa eu dizer algo para vocês, irmãos, vocês que são jovens principalmente, você não obedece a Deus porque sentiu Deus fazer. Fé é diferente de sentir. Fé é crer. O justo não vive pelo sentimento, vive pela fé. Eu gosto de sentir Deus. Eu acho que você também. Quantos gostam de sentir Deus? Quantos gostam? Mas e se um dia na tua vida Deus não te deixar senti-lo? E se um dia Deus quiser emancipar você dos teus sentimentos? Por quê? Porque o problema do sentir, o problema do pensar, é quando nós somos presididos pelo nosso sentimento. É quando você deixa aquele sentimento teu te presidir. Quando você deixa aqueles pensamentos maravilhosos do Bet Nacional te presidir. Aí é o problema. É quando esse sentimento, com esse pensamento, brotou uma vontade imensa em você e isso te preside agora. Você é presidido agora. Você toma decisões pautadas nisso. Não tem problema pensar. Não é pecado sentir. Quando Daniel era bem pequenininho, vou falar isso bem alto não, porque Yasmin pode estar por aí e jogar um tomate. Segura a onda, querido. Mas, por exemplo, ele bem novinho, ele uma vez procurou e disse que gostava de uma irmãzinha. Nada a ver, mano. Já falou 3 minutos. Já passou, acabou o tempo. Encerrou. Eu falei para ele, que legal que você gosta dessa irmãzinha. Dei maior força para ele. Dei maior moral para ele. Falei, cara, que bom, cara, que você gosta. Ora mesmo, fica aí orando aí, vai. Depois daquela irmãzinha gostou de outra, enfim, finalmente casou. Segura. Então, Alô? assim, qual é o problema de gostar? Qual é o problema? É um sentimento. Quem nunca, né, Dani? Problema. Tem coisa que não é problema, se é um sentimento correto, né? Que a Bíblia diz que afeto é um afeto natural. É um afeto natural. Gostar da menininha lá, da irmãzinha, lindo e maravilhoso. Assim, amados, qual o drama nosso? É quando os nossos sentimentos, com a nossa razão, com a nossa vontade, preside a nossa vida. Uma vida espiritual. Você lembra lá de 2 Coríntios 5,15 que eu citei aqui? Até botaram lá. Aqueles que Cristo morreu por todos, lembra ele falando? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morre. Então, assim, eu sujeito a minha vontade. É isso que está dizendo. Você, nós devemos sujeitar as nossas vontades.
E aí sujeitamos os sentimentos. E também os nossos pensamentos. Viu ele falando aqui? Estava com a vontade, ganhou o convite, coisa e tal, cara. Mas deixa eu perguntar, deixa eu fazer uma consulta. Será que isso é Deus? Será que isso é Deus? Esse dia Ideraldo citou aqui os Gebeonitas, que fizeram aliança com Josué, lembra? Na verdade, Josué fez uma aliança com os Gebeonitas, porque ele foi enganado. Mas a Bíblia diz que ele foi enganado porque ele não consultou o Senhor. Se ele tivesse perguntado, o Senhor ia dizer, os caras são teu vizinho, eles estão te enganando, eles estão maquiando, fazendo essa cara aí de que vieram de longe, mas são aqui do lado, aqui da Ivan Pessoa. Aí ele não teria caído. Então, assim, porque quando você confia na tua carne, você cai também em armadilhas. Eu conversava com um amigo que perdeu uma grana num negócio. E eu falei, mas o que você atribui? Eu confiei no fulano. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, antes de você confiar no fulano e entregar a tua grana para ele, você confiou em você. Você confiou na tua avaliação. Você acreditou na tua avaliação. Então, nesse sentido, Deus não fez robôs. Ele não nos destituiu de sentimento, de pensamento, de nada, amados. Agora, escolha em que pensar. Avalia teus sentimentos, porque eles não são mais importantes que a tua fé. Quantas pessoas são confusas com relação aos seus sentimentos? Você já se apaixonou pela pessoa errada? Nem responde, por favor. Nem levanta a mão. Nem levanta a mão. É isso que eu estou falando. Quando você deixa teu sentimento presidir. Eu ouvi uma moça cristã que se envolveu com um homem casado, cristão. E foi uma das frases mais tristes que eu ouvi na minha vida. Foi ouvir essa moça. Ela falou assim, Franco, embora tinha outros pastores ouvindo a história dela, ela falou assim, eu não tenho futuro com ele, mas também não tem futuro sem ele. Cara, foi uma das coisas mais tristes que eu ouvi na minha vida. A maior mentira que ela acreditou naquilo. Ela falou, eu não tenho futuro com ele, porque ele é casado, eu sei que conheço a esposa dele, os filhos, mas também não tenho futuro sem ele. Como se a vida dela dependesse daquele homem. Olha que coisa complicada. Então, assim, mas tem sentimento envolvido. Fala com uma mulher apaixonada, que não é isso. É loucura, diz a Bíblia. Loucura é uma mulher apaixonada. Então, é nesse sentido que a gente fala assim, não deixe teu sentimento presidir. O Espírito luta para você não fazer a tua vontade, mas ele luta para você fazer a vontade de Deus, que é boa, que é agradável. Por favor, a ordem certa é essa. Eu sei que a música mudou a cabeça de vocês, mas é assim, Romanos 12 vai dizer, é boa, é agradável e perfeita, nessa escala, tá? Boa, agradável e perfeita. Não sei se respondi. Vou falar só uma coisa que assim, a pergunta em si, ela demonstra até uma certa crença nos sentimentos consolidada, que está assim, como fica a questão de sentir inclinações do Espírito, ou seja, eu já acredito que eu tenho inclinações do Espírito por meio dos sentimentos, né? E quando a gente fala, Franco falou da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pela palavra de Cristo. A palavra chega e você crê na palavra. Por exemplo, ninguém perdoa de fato por sentimento. Quem é que perdoa? Perdoa o outro que te ofendeu por sentimento. Você está se sentindo benzão. Sua ofensa maravilhosa. Você está perdoado. Faz de novo, porque eu quero te perdoar mais vezes. Está sentindo maravilhoso. Não. Você perdoa porque você crê
que Jesus não só mandou perdoar, como também ele é o modelo do perdão. Sendo ele justo, nunca ter cometido pecado algum, nem engano houve na boca de Jesus, nada, mas perdoou. E nós fazemos o mesmo. Então, para fechar aqui minha fala, assim, eu penso que existe um engano também muito grande de você, às vezes, quando você está se sentindo bem, meio eufórico e tal, você até pensa que você está benzão com Deus. Eu estou bem pra caramba com Deus, que eu estou feliz, que eu estou tal, não sei o quê. Mas isso pode ser um baita de um engano. Pô, aí tu vai para o encontro, vem para o retiro, ou vai para o encontro da igreja, estou indo felizão e tal. Talvez esse talvez não seja o teu momento mais espiritual, que você está entregando como um sacrifício vivo. Sabe quando você está mais espiritual? É quando você não quer, mas você crê que Deus quer e você vai lá e faz. Quando você não sente, mas você crê que Deus quer, você vai lá e faz. Quando você não pensa que mas Deus quer, eu vou lá e faço. Esse é o teu momento mais espiritual, não é a hora que você está na euforia achando que está tudo bem. Queria agregar isso aí. É Romanos 12, o sacrifício vivo, santo, agradável, que constrói lá para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bom. E eu quero terminar dizendo uma frase assim, diz comigo assim: a noite escura da alma. Diz assim: a noite escura da alma. Você sabe o que é isso? Já ouviu? Não, pesquisa, estuda. Porque um dia você pode ter esta experiência que alguns antigos batizaram de a noite escura da alma. Mas que coisa terrível. É terrível mesmo. Só sabe quem prova. Entendeu? Mas é uma experiência que depois te dá um up. Porque você sai, você se emancipa dos teus sentimentos. Você para de achar que Deus só está porque você sente. Quantas pessoas vêm para a reunião e falam assim: a reunião foi boa? Não senti nada, hoje foi ruim. Se não sentiu, a reunião foi ruim. Se sentiu, a reunião foi boa. Mas vai chegar um dia na tua vida que você não vai precisar sentir para saber que Deus é fiel e Ele está contigo. Vai chegar um dia que você pode estar sentindo até tristeza, medo. Mas isso não vai roubar a tua fé, porque você tem certeza de que Ele é fiel e de que Ele está contigo. Vai chegar esse dia, mas Ele trabalha para você chegar aí. Amém? Amém. Então não idolatre os teus sentimentos, porque idolatrar o sentimento é sentimentalismo. Sentimentalismo. Não idolatre ele. Ele vai te fazer mal. Amém? Amém. Saiba usar bem teus pensamentos, teus sentimentos e incline tua vontade a fazer a vontade do Pai. Amém. Muito bom. Próxima pergunta. Nosso tempo está quase acabando. Vamos lá. Rapaz, agora sobre os dons. Vamos lá. Todos que são batizados do Espírito Santo falam línguas, Jim? E aí, Jim? Eu creio que não. Eu creio que não. Acho que tem coisas que é difícil você afirmar, assim, fazer uma afirmação categórica, né? Fazer uma ousada asseveração sobre alguma coisa. Mas quando você olha para as Escrituras, você vê que tem espaço para você ser batizado no Espírito Santo, sem necessariamente você evidenciar isso com línguas. Tem outros dons espirituais na lista que Paulo usa, que são tão espirituais quanto falar em línguas, e quando você pega o texto de 1 Coríntios 12 ao 14, ali, a explicação toda, né? Você vê que existe até uma preferência para que haja profecia do que a própria manifestação das línguas, né? Eu creio que o falar em línguas é uma evidência muito importante, muito boa para edificação pessoal, mas não é a principal ou única evidência, né? Baseado nessas... Tem um texto, se não me engano, em Atos, que fala que alguns que receberam posições de mãos falaram as maravilhas de Deus, né? Tem gente que intui que aquilo ali seja
falar em línguas, mas ninguém sabe exatamente se foi falar em línguas ou não. Talvez tenha sido outras coisas, né? Salmodiaram, né? Sei lá, falaram em coisas, em palavras de sabedoria. Ninguém sabe o que exatamente Sim. foi usado ali, né? Então, todos que são batizados no Espírito Santo falam línguas? Talvez necessariamente não. Ok. É o que eu penso. Vamos lá? Próxima pergunta. Qual é a diferença entre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? Rapaz, é também difícil explicar, né? Vou falar do meu entendimento, porque quando fala dos dons espirituais, irmãos, muitas afirmações, né? Como diz meu amigo Ideraldo, ousar das asseverações é complicado, porque você não pode sustentar. Paulo disse, nem todos falam em línguas. Então, nem todos falam em línguas. Se um dia ele falou, não sei, não fala mais, né? Tem gente assim, não, mas não pode falar em línguas, só pode falar em línguas se vier intérprete. Mas Paulo não diz isso. Ele não diz que só pode quando há intérprete. Ele diz, não impeça de falar. Inclusive, como é que tu vai saber que alguém fala em línguas? Interpreta se você não falar. Como é que alguém vai interpretar? Outra coisa, falar em línguas não é só a língua dos anjos, né? Pode ser outras línguas. A gente tem uma experiência de uma irmã lá de São Paulo, que é uma judia, e ela disse que foi numa reunião da igreja, uma igreja bem simplesinha e tal, e ela chegou lá e deparou com uma senhora falando hebraico. Ela ficou muito maravilhada de ver a mulher falando hebraico. Então, a mulher não estava falando língua dos anjos, nada, e nem precisava de intérprete, precisava só alguém que entendesse hebraico. Entendeu? Então, tem um monte de coisa que a gente fala assim, poxa, sabe? Mas vou falar o meu entendimento sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, para mim, é Jesus conversando com a mulher samaritana. Vai lá e chama o teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem que tu não tem marido. Porque o quê? 5 maridos você já teve, e o que você tem hoje, que está colado contigo, não é teu marido. Isso, para mim, é uma palavra de conhecimento. Você fala algo que é um mistério, está oculto ali, está escondido ali, e você vem e explana aquilo ali, traz a lume aquilo ali, e você nem precisa falar com eloquência, não precisa ser eloquente para ter palavra de conhecimento, não precisa conhecer hermenêutica, homilética, nada, simplesmente você tem uma palavra que revela algo que está oculto. Então, fulano revelou, falou algo que estava lá oculto, que ninguém sabia. Ele teve uma palavra de conhecimento. Às vezes eu creio que algumas pessoas têm palavra de conhecimento, mas têm timidez. Sabe? Quando percebe que Deus te deu algo da outra pessoa, mas você fica, meu Deus, será que estou falando mesmo? Fica com medo de dizer, errou, fica com medo, entendeu? Então, porque o dom é o seguinte, o dom, quanto mais você exercita, melhor você fica. Dom é exercício, né? E para mim, palavra de sabedoria não necessariamente traz a lume alguma coisa que está oculto, né? A palavra de sabedoria para mim, não, ela é sábia. Por quê que ela é de sabedoria? Porque ela traz um conselho especial para a tua vida. Deixa eu pontuar isso assim, por que eu entendo desse jeito assim? Primeiro, que para mim, sábio não é o que fala, sábio é o que vive. Que é a pessoa sábia? Olha Provérbios, cita Provérbios. Provérbios não tem nenhum sábio discussando. É porque a gente vive num tempo que sábio é o cara que está na internet falando um monte de coisa legal com 3 bilhões de seguidores. Estou zoando aqui, né? Aí, fulano é sábio. Não, amado, sábio, segundo Provérbios, é quem vive no conselho de Deus. É quem anda no Espírito. O cara anda no Espírito, pode falar, nós vai, a gente vamos. Não tem nenhum problema. Pode falar lé com cré. Ele anda no Espírito, tu vai dizer, essa pessoa vive diferente. Ela é sábia. Ela é sábia. A mulher sábia de Provérbios, ela não diz nada.
Só alguém comenta sobre ela. Alguém vai narrando sobre o seu comportamento sábio. A maneira como ela vive é sábia. E para mim, meu entendimento é que a palavra de sabedoria dá direção clara para você e te orienta a viver de acordo com a vontade de Deus. Porque tem momentos na nossa vida que é muito difícil tomar uma decisão, fazer uma escolha, muito difícil. E às vezes tu senta com uma pessoa que tem esse dom. Ele tem esse dom, pessoa, um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã, tem esse dom. E às vezes a pessoa dá um conselho simples, mas você percebe que por trás daquele conselho tem uma palavra de sabedoria. Fez tão... Cara, é isso. Eu creio que a palavra de sabedoria pode, em algum momento também, trazer entendimento sobre um sonho, sobre uma visão, entendeu? É a palavra que dá um sentido, né? Que dá uma luz, que dá uma clareza, que dá um conselho, que dá uma direção. Para mim, essa é a diferença que existe. Mas, como eu falei, não posso fazer disso uma doutrina, porque não é uma coisa que você pode provar nas Escrituras. É um discernimento que eu estou dando aqui, o que eu penso, pela experiência e pela prática que a gente tem na vida da igreja. Muito bom.